Spoleto, Cone, Le Bon Ton, Gourmet, Shining Box e Gendai. Só de ouvir já deu fome, né? Mas a fome por aqui é de sucesso. Hoje vou conversar com Tom Leite, que é CEO dessas empresas que geram mais de 10 mil empregos diretos. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising e atua há mais de 20 anos com varejo e com franquias. Tom, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Vamos começar falando da sua história, então? Eu queria saber um pouquinho como que você criou ou teve essa paixão por empreender. Bom, vamos lá. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. Eu tinha de alguma forma, um sonho impactado por um filme da década de 80, chamado Wall Street, que era um filme famoso com Michael Douglas, e de alguma forma achava que aquele mundo era um mundo que eu queria experimentar. Isso ainda muito jovem. Eu comecei então minha carreira, eu estudei economia, comecei minha carreira em um banco de investimento, e eu sempre tive uma coisa de, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou atrás dela até eu conquistar. Isso sempre teve comigo em todas as minhas experiências. E eu sempre tive uma curiosidade por empresa. Assim, eu sempre, ainda no banco, eu gostava de estudar as empresas por dentro. E aí eu acabei indo fazer uma especialização em marketing, que já era uma mudança de pensamento. Passei uma temporada na Renner em Porto Alegre, até que em 2004 a Domino's era um negócio que estava mal no Brasil, era um negócio que estava, eventualmente poderia caminhar para desaparecer, e tinha um negócio, já existia o Spoleto, tá, nesse momento, o Spoleto tinha menos de 100 lojas, e naquela época os dois fundadores de Spoleto, eles fizeram um acordo em que um deles saía do Spoleto e ia montar um time para tocar Domino's, porque o risco era que Domino's acabasse impactando o Spoleto e levasse um negócio todo para baixo. Porque a gente fez um acordo de cogestão, na verdade o termo é joint venture, com um grupo mexicano chamado Alsea. A gente assume a gestão de Domino's em dezembro de 2004. E eu ingresso nesse momento. E eu nunca, falando de empreendedorismo, a minha história empreendedora, ela acontece dentro dessa história, tá? Ela acontece dentro de Domino's inicialmente, porque eu nunca fui o tipo de pessoa que gostava de atuar com limite, ou seja, onde o início, o meio e o fim da minha atividade era claro. Eu sempre tive uma coisa de querer impactar mais os ambientes onde eu estava inserido. E o empreendedorismo tem muito disso, né? Você pega o todo. Acho que tem essa energia que é uma energia sem fim, porque uma vez que você alcança um resultado, você quer já construir alguma coisa nova para alcançar um resultado diferente. E Domino's foi realmente foi muito divertido, assim, liderar um processo. Aí era um processo de virada, era um negócio que vinha mal, e aí julho de 2005 marca a virada de Domino's no Brasil, e depois esse negócio nunca mais parou de crescer. Nós vendemos em 2018, na época, quando a gente comprou, tinha menos de 20 restaurantes, a gente vendeu com 200, quase 250. E aí essa minha inquietude, alinhada a uma curiosidade de sempre querer aprender mais sobre os nossos negócios e uma vontade de construir junto. Acho que o empreendedor tem muito disso, construir junto, assim, não se colocar numa posição de dono da verdade. E tinha uma outra característica, que eu sou muito complementar ao Mário e Eduardo, que são sócios fundadores. Eles me chamaram para ser sócio em 2009 do negócio. Eduardo é um cara que pensa muito em produto, gente. O Mário é um cara de visão de longo prazo, e eu gosto verdadeiramente de escalar negócios de franquias. Assim, eu realmente aprendi fazendo como crescer um negócio de franquias, trabalhando junto com franqueados e utilizando o franqueado como uma força propulsora desse crescimento. E aí eu assumo a presidência do grupo em 14, um processo que se inicia em 14 e finaliza em 2016. E tem sido uma jornada divertida, de construção de novas marcas, de aquisição de novos negócios, de dar oportunidade para as pessoas crescerem. Agora mesmo tem um estagiário que eu convidei ele para ser diretor da empresa essa semana. Que bacana. Que entrou como estagiário, e é um cara que já é sócio da companhia. Então, assim, você conseguir impactar a vida das pessoas
e permitir que elas conquistem os seus sonhos através da sua empresa, acho que essa é a minha motivação e minha diversão. Eu vi algumas coisas que você já deu entrevista por aí, falando sempre dos funcionários, né? Sim. Inclusive, se eu não estou enganada, o nome Trigo veio de uma sugestão de um funcionário, não foi? Foi. Na verdade, a holding, quando nós criamos uma holding, quando não existia holding, era o Spoleto se juntando com um grupo mexicano para tocar Domino's, até que a gente cria uma holding chamada Umbria. E aí, por essas coisas que acontecem na vida, Umbria era uma marca registrada e que nós não sabíamos, e em algum momento alguém veio reclamar o uso da marca Umbria, e para nós sempre foi mais importante investir nas marcas dos restaurantes, e não investir na marca institucional, tá? Isso estou voltando lá em 2007. E aí a gente decide abrir mão de Umbria sem nenhum problema, porque a gente estava colocando energia naquela época em Spoleto, Domino's e Cone, que eram as marcas que nós tínhamos naquele momento, e a fábrica, a nossa distribuidora, que já existia. E a gente faz um concurso interno com os funcionários. Cara, vamos aqui, quem pode indicar um novo nome para o nosso grupo? E tinham vários nomes, veio Trigo, né? E Trigo guarda relação com o início da alimentação, né? Ainda remonta aí à época aí da Mesopotâmia, e a gente achou o máximo e tem a ver com a nossa matéria-prima principal. Para quem empreende desde o começo, desde lá do pequeno empresário, até quando chega a ter 10 mil funcionários diretos ou mais do que isso, é importante essa relação com o funcionário, esse olhar para quem está ali trabalhando contigo? Eu não tenho dúvida. Assim, se você me perguntar, nós fizemos essa palestra agora e é óbvio que eu falei bastante de digitalização, porque é uma realidade, os negócios se digitalizaram e essa é uma agenda que os empresários têm que estar atentos. Mas no final, todo o processo de transformação, ele se inicia e termina em gente. E tecnologia é meio, por exemplo. Assim como existem outros processos e outras ferramentas que são meio para você fazer alguma coisa melhor ou mais eficiente ou fazer mais. No final é sempre sobre gente. E aí, quando a gente fala de gente, eu acho que a gente precisa resgatar uma característica que é natural do ser humano, que é a compaixão. Eu acho que os líderes que praticam a compaixão, eles se tornam líderes mais fortes. A gente pode ter uma visão equivocada de achar que isso pode te colocar num lugar de fraqueza. E é justo o oposto. E para mim, compaixão, isso serve para qualquer tamanho de empresa. Você pode ter uma padaria, você pode ter uma banca de jornal, você pode ter um comércio eletrônico de cosméticos, começando agora. Ou você pode ter o Grupo Trigo, com 600 lojas, mais de 10 mil funcionários. Compaixão, para mim, ela guarda relação com a capacidade da gente escutar o outro, da gente se colocar numa posição de verdadeiramente sentir pelo outro. E no final, você se colocar numa posição de querer ajudar o outro. Eu acho que isso, no final, forma um tipo de liderança que coloca o ser humano em primeiro lugar, e aí o que deriva disso, a estratégia, a tecnologia, vem em seguida. Se a gente for pensar dessa forma e voltar para a questão da franquia, a gente percebe muito que muita gente não sabe onde e como empreender, quer começar a empreender e não sabe como. E começar por meio de uma franquia é uma coisa que já vem com uma estrutura muito maior, né? Sim. E aí a gente tem toda essa pegada da pessoa, do ser. Você acha que... Como que tá, primeiro, eu acho que é importante a gente falar isso, como que tá esse mercado hoje no Brasil de franquia? Maravilha. O mercado de franquias, ele tem no seu DNA esse componente da colaboração. Eu nunca vi um franqueador de sucesso escalar que não tivesse verdadeiramente essa capacidade de construir junto, tá? Acho que aqui pode crescer um pouco, mas acho que bate um teto. Acho que crescer muito em franquias, em especial crescer de maneira saudável. Então, o que é crescer de maneira saudável? É crescer de uma maneira que todo mundo, todos os participantes da cadeia, então franqueados, franqueador, fornecedores e clientes, de alguma forma, ganham. Porque se somente um elo ganhar, você não tem um sistema saudável. Você tem um sistema com algum tipo de
de doença acontecendo, tá? E esse DNA colaborativo das franquias na pandemia, eu acho que verdadeiramente foi o que permitiu que muitos franqueadores não só saíssem mais fortalecidos da pandemia, com novas competências, novas habilidades, mas principalmente permitiu que o micro e pequeno empresário que participa de um sistema de franquia sobrevivesse ao que a gente passou. Porque são diversas as histórias, não só do franqueador que construiu soluções novas, seja operar no delivery, seja modelos de multicanalidade, seja modelos de compartilhamento de resultado dentro desse ambiente digital. Enfim, você teve as mais diversas vendedores operando por WhatsApp com seus clientes, independente de onde você estivesse baseado fisicamente. Você teve várias boas práticas sendo geradas dentro do sistema de franchise em todos os segmentos, tá? Mas também foi importante, e o franqueador, muitos fizeram esse papel, que foi também poder estar ombro a ombro com o seu franqueado do ponto de vista financeiro também. Jogar junto o jogo, que era um jogo duro para todo mundo, mas jogar junto. E os franqueadores fizeram isso. Então hoje, em 2022, de ordem prática, todos os segmentos do franchise estão crescendo. Legal. E aí você pega o meu segmento, que é a alimentação, por exemplo, que é um segmento que cresce em faturamento contra 2019 2 dígitos. Então, até o primeiro semestre acumulado, a gente viu o segmento crescendo em torno aí de 12%, 13% o faturamento. E a gente vê mês a mês, isso contra 19, mês a mês você vê uma recuperação no número de transações. Então, falando de Spoleto cresce contra 2019 30% o faturamento. E em transações a gente já está no mesmo patamar de 2019. E isso acontece em vários segmentos e vários franqueadores. Que bom, né? Então, olha só, a gente tem uma brincadeira aqui. Vamos lá. Que é para testar um pouco o mindset empreendedor. Tá bom. Eu vou falar uma palavra ou alguma temática voltada a empreendedorismo e você fala a primeira coisa que te vem à cabeça. Tá bom. Fechado? Fechado. Então, vamos lá. Tempo. Prioridade. Gestão. Gente. Estratégia. Cultura. Parceria. Cocriação. Sociedade. Esse é um pacto de vida. Casamento. Casamento. É uma amizade profunda. A sociedade é uma amizade profunda. É isso. E para finalizar, a gente tem a proposta principal aqui, é que a gente possa, de fato, dar dicas aos micro e pequenos empreendedores, que é, de fato, né, o porquê o Sebrae existe. E a gente quer uma dica de ouro sua. A gente fala que é um presente. E eu peço para você dar um presente aí para os micro e pequenos empreendedores do estado. Tá. Então, a minha dica é que você possa construir uma organização, independente do tamanho que você tenha, com valores fortes, valores que você acredita. Porque se você construir uma organização com valores fortes, você vai atrair pessoas que comungam esses valores e a verdade é que a caminhada vai ficar mais fácil. E aí, finanças, tecnologia, gestão vão derivar dessa comunhão de valores entre grupos de pessoas. E por fim, que fala sobre valores, eu vou falar do meu valor, eu acho super importante você dar a oportunidade para que pessoas possam sonhar o sonho de ser sócios. Então, pessoas que te ajudam a prosperar e a crescer, no tempo poder se tornar seu sócio. Porque aí, verdadeiramente, o que se chama cultura e atitude de dono vai acontecer se você for capaz de proporcionar isso dentro da sua organização, independente do tamanho que você tenha.